Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a $56.100. Bitcoin que não consegue segurar nos suportes e cai mais. Porém, seguramos no fundo dos 55.500. E a grande dúvida agora é, será que temos força para retomar a alta ou está chegando mais um apocalipse aí? Vamos discutir no vídeo. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, o vídeo de hoje vai ser mais rápido, tá? Eu quero atualizar vocês nessa madrugada aí, que parece que vai ser extremamente importante e volátil. Eu vou começar no 4 horas, falando um pouquinho aqui sobre o que a gente precisa para voltar a acreditar no Bitcoin no longo prazo, e depois falar um pouquinho do curto prazo, o que a gente está vendo agora, o que os indicadores de sentimento estão mostrando, né? Afinal, a gente tem uma piora significativa desses indicadores e a gente vai discutir um pouquinho em relação a isso, tá bom? Também vamos falar sobre o que aconteceu para o Bitcoin dar o pump hoje, né? Afinal, a gente teve uma correlação muito clara com o S&P 500 e a gente vai abordar isso aqui minuto a minuto para vocês verem. E explicar um pouco, né, o pump aí nos mercados e no Bitcoin lá de manhãzinha foi porque o Biden indicou o Jerome Powell para novo mandato à frente do BC dos Estados Unidos, ou seja, do Fed. Vamos falar um pouquinho aí de economia também. Beleza? Antes de começar, lembro para vocês que amanhã é o último dia com o carrinho aberto, tá? Até as 23h59. E se você ainda tem alguma dúvida sobre o projeto, eu vou lançar aqui no meu Instagram uma caixa de perguntas. Eu vou acabar esse vídeo e já vou lá responder essa caixa de perguntas aqui. Então manda qualquer dúvida, que todas as dúvidas do projeto eu vou responder. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui no Bitcoin e vamos começar no 4 horas, tá? De maneira bem simples. No 4 horas a gente continua numa tendência de baixa e a gente só vai mudar essa tendência de baixa, na minha visão, se a gente passar essa região entre os 61 e os 62.500. Depois de uma armadilha tão feia igual a gente teve aqui, na minha visão, a gente ultrapassar esse 61.500 já seria muito bom, tá? A partir daqui a gente pode discutir esse rompimento de linha de tendência, rompimento de regiões importantes. Antes disso, a tendência está muito clara de baixa aqui no 4 horas e parece que a gente vai continuar essa queda aqui formando mais um movimento forte para baixo, tá bom? A gente vai discutir o motivo disso no vídeo de hoje. Além disso, a gente pode destacar também aqui em tempos gráficos menores a nossa armadilha, né? A gente teve um candle de volume aqui muito forte e o preço voltou com tudo, né? A gente vai discutir um pouquinho da análise de sentimento sobre isso. A gente não pode esquecer, né? A gente estava em tendência de baixa aqui no 1 hora, no 4 horas e também tinha uma zona de resistência aqui, tá? Então acabamos saindo aqui dessas posições nessa região aí abaixo dos $56.500. E a gente vai discutir um pouquinho sobre como está sendo feita a nossa exposição nesse momento daqui a pouco, tá bom? Mas o que aconteceu para o Bitcoin dar esse pump, né? Porque quando a gente apareceu, a gente ainda não tinha muito a notícia, né? O que tinha acontecido. E na verdade foi algo bem simples. O Biden indicou o Jerome Powell para novo mandato à frente do Fed, né? Que é o Banco Central dos Estados Unidos. O que isso dita para a gente? Isso dita que as políticas que estão sendo feitas atualmente podem permanecer por mais tempo, ou seja, imprimir dinheiro infinitamente, deixar a taxa de juros muito baixa, mesmo com inflação, dar muito dinheiro para os mercados, distorcendo os preços, né? Mas depois disso, né, e com isso os mercados pumparam, né? O Bitcoin pumpou, o S&P pumpou, e no minuto, a gente pode ver aqui, olha só, o fundo do S&P foi mais ou menos às 10h18, 10h20 aqui, e você pode ver que o fundo do Bitcoin foi no mesmo horário, tá bom? E quando a gente teve esse anúncio, pum, tanto o Bitcoin quanto o S&P 500 pumparam. Por que o Bitcoin pumpou mais e muito mais rápido? Porque a gente é muito mais volátil. Só que o que começou a acontecer depois? Depois disso, Mr. Jerome Powell, o provável futuro presidente do Banco Central por mais alguns anos, ele começou a falar. E ele começou a falar num tom que talvez ele aumente as taxas de juros antes do previsto, né? Ele estava falando só em 2022, depois alguns 2023. Então, ele deu a entender que ele vai aumentar antes. Isso fez o mercado se preocupar e isso fez o S&P 500 começar a cair e fechar o dia em queda, tá bom? Mesmo a gente estando numa alta ali, rompendo máxima histórica. O que o Bitcoin fez? O Bitcoin também caiu junto com o S&P 500. Só que o Bitcoin caiu mais. Por quê? Porque o Bitcoin é mais volátil. O Bitcoin é mais arriscado. Então, quando o S&P 500 sobe muito, a tendência é o Bitcoin subir mais, por motivos macroeconômicos. E quando o S&P 500 cai muito, a tendência é o Bitcoin cair mais também.
Deu para entender? Mas é muito claro a correlação aqui na hora da notícia, os dois subindo, tá bom? Eu acho que isso explica, sim, o movimento forte que a gente teve no Bitcoin. Tranquilo? Continuando, né, e falando um pouquinho aqui da nossa análise de sentimento e uma análise técnica mais de curto prazo. Na análise de sentimento, muito claramente aqui a gente teve uma armadilha, tá bom? A gente rompeu para cima com volume, o preço não conseguiu segurar no suporte, mesmo a gente tendo liquidações em algumas instituições aqui, e o preço voltou com tudo, né? E olha que interessante o que começa a acontecer quando a gente começa a corrigir, tá bom? Repara que o nosso long short ratio, que estava legal pra gente hoje de manhã, né, depois do rompimento, o preço voltando para os suportes, ele começou a subir, subir, subir. E nesse momento ele está em 4,44, extremamente elevado, né? Poucos momentos da história a gente teve tantos longs para shorts no mercado. Então isso aqui, sem dúvidas, investidores, é um risco tremendo, tá bom? É um risco que nesse momento eu não quero correr com grande parte do meu capital. Não por isso, né, mas a gente acabou saindo das posições aqui nesse rompimento 56.500 e nesse momento eu volto a fazer aquela estratégia que a gente fez tanto na semana passada e deu tão certo, né? Que é uma estratégia de exposição aos poucos, mantendo muito caixa para comprar, caso a gente tenha uma queda significativa, tá bom? Então a gente foi caindo, 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 testou o fundo, né? Lembra? A região do fundo é uma região importante. A gente comprou um pouquinho. Muito pouco, tá? E se a gente continuar caindo aqui, a gente pode ir comprando desde que a gente veja essas liquidações aparecendo igual apareceu aqui. Porém, é de extrema importância que a gente entenda o risco atual. A gente está aqui nos 56.600, num suporte, e tem 4,4 pessoas para cada uma shortada acreditando que o preço vai subir. O mercado acredita que o preço vai subir. E para mim seria ótimo que subisse. Mas lembre-se do que a gente sempre fala aqui. A gente normalmente não, sempre quer fazer os nossos trades contra a manada, tá bom? A galera voltou a ficar otimista. Isso nunca é bom. Outro indicador que continua denotando risco é o nosso CVD das sardinhas, que continua subindo sem parar. Beleza? Então, basicamente, nesse momento, a minha estratégia é bem simples. Eu acumulei um pouquinho aqui, nessa região dos 55.600 dólares, abaixo dos 56 ali. Basicamente, vou começar a vender se o preço recuperar entre os 57 e esses 59, tá bom? Aqui para mim é a zona de distribuição. Se o preço demonstra força e consegue ultrapassar os 60, os 61.500, a gente pode voltar a ter um viés positivo para o Bitcoin e acreditar aqui na tendência de alta. Se o preço rompe esse fundo aqui, que sem dúvidas é um fundinho importante, né? A gente parou aqui de novo, e começa a cair com força, eu realmente teria bastante caixa para comprar mais abaixo, porque a gente tem muita liquidez abaixo aqui. E se o preço continuar caindo, essa liquidez pode começar a realmente ser ativada, né? Os stops, as liquidações, então eu tomaria muito cuidado, tá bom? Inclusive, olha, a gente já tem liquidação aqui agora com o preço subindo, ou seja, já é um sinal para a gente pensar em distribuir aqui nessa região que o preço chegou aqui agora nos 56.900, né? Então, galera, eu realmente não consigo ter um viés otimista mais para o Bitcoin depois disto aqui. E a gente vai ter que demonstrar muita força acima aí para gente voltar a ficar otimista. Beleza? Se o preço realmente cair, quando a gente começar a ter esse apocalipse, onde a gente pode pensar em acumulações? Aí tá o ponto positivo da história, tá bom? Estão tentando segurar o mercado. Não sabemos se vão conseguir, mas isso impede a gente, por exemplo, de shortar o Bitcoin no momento. A gente nunca shorta contra grandes ordens de instituições. Então, qual que é a sacada? A sacada é ficar de olho nessas ordens aqui a partir dos 55.500 até os 53. Vou destacar basicamente os pontos cheios aqui, 55.500, 55, 54.500 até os 54, 53.500, 53. Parece que tem uma baleia colocando muitas ordens nessa região, tá bom? Nessas regiões de 500 em 500 dólares. Então, se o preço for caindo e for liquidando muitas pessoas, eu vou começar a me expor mais, tá bom? Se ele não cair e começar a subir agora, a gente vende, vende, vende. Eu vou vender ele até os 58.500, mais do que isso. Eu acho que já dá até pra gente pensar num short, tá? E a gente discute sobre isso amanhã se acontecer, beleza? Mas, basicamente, nesse momento a estratégia é essa, tá bom? Distribuir o que a gente acumulou aqui e
pensar em acumulações aos poucos, com liquidação abaixo aqui, tá? Lembra, acho que compras boas mesmo no longo prazo talvez sejam mais próximas ali à região dos 50 mil dólares, caso a gente tenha um apocalipse, né? Ali eu já vou começar a me expor mais caso essa queda aconteça. Beleza, investidores? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Realmente, né, às vezes acontece isso, como a gente muito bem falou no vídeo mais cedo, né? Como a gente quis passar para vocês, o mercado é incerteza. Se a gente tiver a pretensão que a gente vai acertar sempre, que todos os nossos trades vão dar certo, isso é muito perigoso, porque quando a gente tem a pretensão que vai acertar sempre, a gente não assume os erros, e quando a gente não assume os erros, a gente não coloca stop. Quando a gente não coloca stop, a gente fica muito próximo da ruína, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito, e lembra, amanhã é o último dia com o carrinho aberto, dúvidas, manda no meu Instagram, vou estar lá respondendo agora. Um forte abraço e até amanhã, antes de meio-dia, tem vídeo.